Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento à nossa matéria sobre o ECA. O ECA ele veio em 1990 como um microsistema, né, para poder consolidar os direitos e garantias das crianças e adolescentes já previstos na Constituição Federal, lá no seu artigo 227 da Constituição Federal de 88. Bom, mas aqui é importante a gente saber quem é considerado adolescente, quem é considerado criança, né, para fins legais. Criança é considerada a pessoa, né, até 12 anos incompletos. Então, de 0 a 12 anos incompletos, nós temos aí a criança. E o adolescente é aquele que compreende a idade, né, entre 12 anos completos a 18 anos incompletos, né? Porque a gente sabe que assim que atinge os 18 anos, nós temos a maioridade civil e a maioridade penal. O que isso quer dizer? O indivíduo já se tornou adulto, né? Esse indivíduo ele já é responsável, né, pelos seus atos civis e pelos seus atos penais, né? Tanto que a gente sabe que o menor de 18 anos, ele não pratica crime. Nós já falamos sobre isso, né? Ele vai praticar um ato ali análogo a uma infração penal, mas ele não vai ser aí considerado imputável, né? Então, ele não pratica crime. E ele vai estar sujeito à medida socioeducativa e não à pena, né? Então, é muito importante a gente saber essa diferenciação. Uma outra questão que às vezes pode cair em prova é qual é o critério adotado pelo ECA para poder estabelecer essa distinção de idade, né? O que é adolescente e o que é criança? É a idade, tá? Então, a idade, a faixa etária é o instrumento aí de classificação para saber se é criança, para saber se é adolescente. Bom, mas o ECA, ele só vai disciplinar as questões relacionadas às pessoas aí até 18 anos incompletos? Não. Nós temos aí uma exceção da possibilidade, quando se tratar de assuntos aí voltado para a esfera penal, de que o ECA ele pode atuar, né, quando a gente estiver falando de pessoas compreendidas entre 18 a 21 anos. Até porque nós temos o artigo 121, parágrafo 5º do ECA, que fala, né, da liberação compulsória do indivíduo quando ele tem aí 21 anos de idade, né? Então, é plenamente possível, imagine a situação, o indivíduo nas vésperas aí de completar 18 anos, ele vem e pratica determinado ato, né, que é análogo, que é semelhante à prática de um crime. E aí, é mediante violência ou grave ameaça, por exemplo, que a medida socioeducativa a ser implementada será ali a internação, né? E aí, nesse sentido, ele pode ficar internado, mas o prazo máximo que ele pode ficar internado é até os 21 anos, né? Então, por isso que a gente tem a liberação compulsória a partir dos 21 anos, ok? Então, é importante a gente saber essas distinções. Bom, quando a gente fala da criança e do adolescente, nós temos alguns princípios basilares, né, que são ali importantes para a gente poder saber, né, o que vai reger, né, a esses indivíduos. Nós temos o princípio da proteção integral, né? E aí o próprio ECA já inicia falando desse princípio. A proteção integral, ela vem de que essa criança e esse adolescente, eles devem ser protegidos, eles devem ser tutelados em todas as esferas, né, da sua individualidade, seja em relação à sua saúde, seja em relação à sua vida, à sua liberdade, né? Então, é uma proteção integral. Como também a absoluta prioridade, né? Eles devem ser tratados com absoluta prioridade. O princípio da dignidade humana, né? Então, todos os direitos fundamentais devem abarcar aí os adolescentes e as crianças, e também a questão da não discriminação, que é muito importante, né? Até porque nós não podemos esquecer que as crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. Tudo bem? Bom, analisando o artigo, então, 3º do ECA, nós temos, né?
As crianças e adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-lhes por lei e outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, aqui nós temos o princípio da dignidade humana e, ao mesmo tempo, nós temos aí, se mostra, né, o princípio da proteção integral, porque vai buscar facilitar o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, tanto na esfera moral, psíquica, física, espiritual, né? Então, isso é muito importante. Bom, a questão do princípio da não discriminação, né? Todas as crianças e adolescentes devem ser tratados de forma igual. Inclusive, nós já falamos, né, que mesmo os filhos havidos fora do casamento, nós temos hoje a questão da igualdade de filiação, né? Então, a questão da igualdade aqui, ela é muito presente. E aí, ela mostra também que não pode haver discriminação. E aí, nós temos o parágrafo único do artigo 3º. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação. Então, o princípio aí da não discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia e outras condições que diferenciam pessoas, as famílias ou as comunidades em que vivem. E aqui é importante a gente ressaltar o seguinte, existem crianças, né, que fazem parte, por exemplo, de religiões em que não se pode, que se guarda, né, vamos dizer assim, o sábado, né, que não se pode realizar qualquer tipo de atividade no sábado. E às vezes a gente tinha, né, situação em que a aplicação, né, por exemplo, de provas no sábado, né, e aí trazia um certo, né, nas escolas ou em concurso, que seja, trazia ali um certo problema, né? Porque tinha que garantir o direito à igualdade dessa criança. Então, as crianças que fazem parte, né, dessa religião, essas crianças elas têm o direito, e esses adolescentes, a realizar a atividade avaliativa em outro momento. Né? Isso é um exemplo que nós temos da garantia do direito da não discriminação. Aqui é importante a gente lembrar o seguinte, a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Então, a gente sabe que nós vivemos num país marcado, né, muito pela desigualdade social. E aí, em razão disso, para a gente garantir ali uma igualdade de oportunidade, às vezes o Estado pode adotar as chamadas discriminações positivas, né? Não é no sentido aí de diminuir, mas o contrário, de tentar aí criar uma equivalência entre adolescentes e crianças, né? Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade no vestibular, né, das cotas para o adolescente, né, na verdade, ali, que ele é afrodescendente, por exemplo, né, ou então, somado a isso, a sua condição socioeconômica. Essa discriminação, ela é plenamente possível, porque ela vai tentar igualar, né, a esse adolescente a outros adolescentes, por exemplo, que tiveram condições de estudar sempre numa escola privada, né? Então, isso é muito importante. E essa questão da cota, né, dos afrodescendentes é devido, né, à nossa dívida histórica que nós temos com, infelizmente, o nosso passado, né, aí de discriminação, de marginalização aí dessa população, né? A gente não pode esquecer que nós tivemos um passado aí de escravidão, né? De marginalização dessas pessoas. Então, para tentar compensar essa dívida histórica, nós temos a possibilidade das igualdades materiais, né? Dessas ações afirmativas. Então, essas discriminações positivas
promovidas pelo Estado são plenamente possíveis, porque elas visam, em última análise, a igualdade, tá bom? Bom, além disso, nós temos, né, que é dever não só, né, aí a gente tem a questão de que não é apenas a família que é responsável pelas crianças ou adolescentes, mas a família, a sociedade e o Estado, né? Tanto que a marca que nós temos do ECA, né, é uma proteção que a gente tem tutelar, né? Ela vem para proteger essas crianças. E aí nós temos o artigo 4º, né? É dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público do Estado assegurar com absoluta prioridade, olha aí esse princípio mais uma vez, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, né? Por isso que nós temos aí o IFMG, é um exemplo disso, né? De ação aí do poder estatal, o Senai, né? Também é um outro exemplo, o Cefet, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Né, gente? A gente vai ter uma preocupação muito grande aqui no ECA da questão do adolescente ele viver no seu seio familiar, né? Tanto que se houver uma situação, às vezes, da perda do poder familiar pelos pais, a busca é que essa criança ela ainda continua no seu seio familiar, ou seja, ela vai ficar ali com a família ampliada, né? Ela vai ficar ali com os avós, ou ela vai ficar ali com os tios, né? Então, essa importância. A retirar a criança ou adolescente do seu seio familiar vai ser considerada uma exceção, né? Então, isso é muito importante a gente deixar bem claro. Bom, e o que compreende esse princípio da absoluta prioridade? Primeiro, gente, nós temos a primazia de receber proteção e socorro de qualquer circunstância, né? Então, por exemplo, tem um acidente e ali naquele acidente tem uma criança, né? E um adulto, por exemplo, na mesma situação de risco, né? Essa criança, ela vai ter primazia, né? Ela vai ser primeiramente atendida do que esse adulto, devido à sua condição aí de pessoa ainda em desenvolvimento. Depois, B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, né? Aquela questão vocês já devem ter visto na fila, né, de banco, de que mulheres acompanhadas de criança ou adultos acompanhados de crianças ou gestantes, né, tem prioridade na fila do banco, né, na fila do correio, né, devido aí a essa questão do princípio da absoluta prioridade, né? Depois de destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude, né? Então, parte das verbas que vêm para o Estado devem ser aí destinado para esse público, né? Para criança e para os jovens. Bom, como é que a gente vai interpretar o ECA, né? Essa lei, ela sempre vai, a gente tem que ter em consideração que sempre tem que mostrar, né, a questão da criança ser uma pessoa em desenvolvimento, né? E além disso, a questão dos fins sociais que presta essa lei, né? E aí nós temos o artigo 6º que fala pra gente, na interpretação dessa lei, levar-se-á em conta os fins sociais. Qual que é a finalidade que essa lei dirige? As exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, aqui, olha, a gente já viu vários princípios que são importantes para a gente saber quando a gente vai estudar o ECA. Nós temos o princípio da proteção integral, nós temos o princípio da dignidade, nós temos o princípio da não discriminação e nós temos o princípio aí da absoluta prioridade, né? Então, veja aí a importância, como também o princípio da questão, né, de ser a criança e o adolescente pessoa em desenvolvimento. Bom, e aqui, se a gente for olhar, né, dos direitos e garantias fundamentais, vamos olhar um pouquinho sobre o direito à vida e à saúde, né? A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde,
mediante, né, aí a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, o que isso quer dizer? A proteção da criança, ela vai iniciar desde a gestação, né? A gente vai colocar assim que essa proteção, e aí a gente tem a figura do chamado nascituro, né? Aquele que está para nascer. Então, essa proteção, ela vem desde o momento ali da concepção, né? Até a garantir a essa criança e adolescente um desenvolvimento consistente, né? Numa vida digna, ok? Bom, e aí a gente tem uma preocupação principalmente com as mulheres gestantes, né? Essa questão aí de garantir todo o amparo para a mulher que esteja grávida, né? O amparo, ele vai desde ali da concepção, e aí a questão do SUS fornecer, né, o pré-natal, né, essa assistência de pré-natal, e também o pós-natal, né, após aí o nascimento. Então, vejamos, o artigo 8º nós temos, é assegurado a todas as mulheres o acesso a programas e a políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. E às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada, olha que importante, gente, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. O que é o puerpério? É o período pós-parto, né? E atendimento pré-natal, né? Perinatal e pós-natal, né? Então tem esse acompanhamento todo, desde o momento da concepção, né? E até depois do nascimento dessa criança. E esse atendimento integral, ele vai ser realizado pelo Sistema Único de Saúde. Então veja a importância do SUS, né? Para garantia e efetivação do direito à vida e à saúde, né? Da gestante, da criança e do adolescente, né? E olha que interessante, gente. Esse auxílio, ele não é apenas relacionado a dados médicos, não, né? Também aí um auxílio psicológico, porque a gente sabe que no período da gestação, a mulher passa por várias situações, né? Por várias transformações no corpo, hormonal, psicológica, né? E em razão disso, ela precisa de um acolhimento, né? Porque o estado puerperal, ele é um estado de muita mudança e pode acontecer e acontece, né? Muitas mulheres vêm a sofrer a chamada depressão pós-parto, né? Isso é muito comum. E às vezes, se essa mulher não tem um amparo, né? Se ela não tem ali um acompanhamento psicológico, médico, essa mulher, ela pode vir a praticar, né, um crime chamado de infanticídio, tá, gente? E esse crime é quando a mulher, sobre a influência, né, do estado puerperal, durante o parto ou logo após o parto, ela vem a matar o próprio filho, né? Então, a gente tem essa proteção, inclusive, para evitar esse tipo de situação, né? Então, veja a importância que nós temos dessa garantia no ECA, né? De que o SUS deve garantir não só o atendimento médico, mas também psicológico. Bom, essa alteração ela é recente, ela é de 2019, que vai instituir a semana ali de prevenção da gravidez na adolescência. Essa semana ela vai ocorrer quando tiver a data do 1º dia de fevereiro, tá? Então, a gente tem aqui, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente, na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência, né? E aqui a gente tem um parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput desse artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente, né? Então, aí, essa importância dessa semana da prevenção da gravidez na adolescência, né? E aqui a gente tem também a necessidade, né, de
que se implemente mesmo, né, nos currículos aí educacionais a questão, né, da educação sexual, né, não só voltado também para a questão da prevenção da gravidez, mas também do respeito à identidade de gênero, né, a questão também do adolescente saber sobre os seus direitos sexuais, né? Então, assim, a iniciativa é muito boa da gente ter a semana ali de prevenção da gravidez, mas também isso deve ser algo que deve ser feito de forma contínua, né? De forma aí paulatina e não apenas nesse sentido, né? Aí voltado para a reprodução, mas também para o respeito, né? À orientação sexual, à identidade de gênero, né? Então, essas questões são muito importantes. Bom, a proteção também, né, gente, do aleitamento materno, ela vai existir tanto no âmbito do Estado, né? Por exemplo, uma servidora pública que ela está ali amamentando, né? Então ela tem o direito de amamentar, né? Que vai ser disciplinado no Estatuto do Servidor Público. A mulher também empregada, né, que ela amamenta, ela tem que ter ali, está previsto na consolidação das leis trabalhistas, um período, né, períodos durante ali a jornada de trabalho para ela poder amamentar, né, isso também vai ser estendido às mulheres que estão presas, né, que estão ali cumprindo, né, uma pena privativa de liberdade, ou então estão ali presas de forma provisória, né? Então, isso é muito importante, o aleitamento materno, né? Por quê? Porque o ECA, ele vai trazer uma importância muito grande de uma proteção à primeira infância, né? E o que é a primeira infância? São aí a questão dos 72 meses, né, que a gente tem de vida da criança, né? Ou então até os 6 anos de idade, né? E é muito importante essa proteção. Tanto é que a gente vai ver, né, que as mulheres presas provisórias, né, que ainda não tem uma sentença definitiva, elas podem ter a prisão domiciliar, né, se elas têm sob o cuidado as crianças, por exemplo, nessa primeira infância, né, ou até mesmo até os 12 anos ali incompletos, né, devido à importância desse período, né, e pelo fato principalmente da primeira infância, do tanto que a criança ela precisa da mãe, né, ela precisa ali da figura materna, né, para ela poder se desenvolver, né. Então nós temos aí essa preocupação, né. A questão também em relação à não discriminação, né, gente, no Sistema Único de Saúde, né? Tanto a criança que não tem qualquer tipo de deficiência, como a criança que possui deficiência, pessoa com deficiência, deve ter o mesmo tratamento, né, perante aí aos órgãos de saúde. Então, a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação, né, ou separação, em suas necessidades gerais de saúde específicas de habilitação e reabilitação. Então, o SUS também tem que garantir a essas crianças promoção aí, né, de políticas de saúde voltada para a reabilitação e para a habilitação, né? E aí a importância que tem, né, do poder público, ele tem que fornecer, né, medicamentos àqueles que necessitam, né, de forma gratuita, como também próteses, né, órteses, né, e outras tecnologias. Então tá aqui essa importância, né? Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, né, aqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas à sua necessidade de cuidado, né, específico. Bom, os profissionais de saúde também, né? Como também de educação, que são aí responsáveis, né, pelo cuidado, principalmente dessas crianças na primeira infância, até os 6 anos de idade, eles devem passar por um treinamento e por uma formação específica, né? Até porque essa fase ela é muito importante para o desenvolvimento pessoal dessa criança, né? Então a gente não pode esquecer.
como também, gente, se houver a necessidade da criança ou do adolescente dele ficar internado, é permitido, né? A gente é assegurado obrigatoriamente que essa criança seja acompanhada de um dos pais ou do seu representante legal. Não quer dizer que vai poder ter os dois, pai e mãe, ali na sala de internação, não, mas pelo menos um, né? Aí é o que a gente tem o artigo 12 que traz para a gente. Os estabelecimentos de atendimento de saúde, inclusive unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral. Olha que importante, né? Não tem que também estabelecer prazo para o pai ou para a mãe ficar ali com a criança, não. É de tempo integral, né? De um dos pais, né? Então, aqui a gente tem que perceber, né? Que também não é ambos, né? A questão ou do responsável, né, nos casos de internação de crianças e adolescentes. A questão, né, gente, da proteção integral também, né? Se houver casos, gente, de suspeita, de prática, de castigo, né, a existência ali de tratamento desumano e degradante em relação à criança ou adolescente, isso deve ser comunicado imediatamente ao conselho tutelar, né? Cada município possui aí o seu conselho tutelar, que vai levar essa demanda até o Ministério Público e aí vai buscar, né, tomar medidas plausíveis para tentar averiguar essa situação e sanar, né, essas práticas aí abusivas, né? E aí a importância da escola, né? Porque os professores, muitas das vezes, são eles que percebem a existência, né, de práticas de castigo, de tratamento desumano e degradante, e aí eles fazem a comunicação ao Conselho Tutelar, que é um órgão, né, administrativo, que tem essa função importante, e os seus membros são eleitos, né? Eles representam aí a própria comunidade que vai eleger os seus conselheiros tutelares. Bom, uma outra questão que é importante a gente tratar também é que as gestantes, né, que não puderem ficar com seus filhos por qualquer motivo, seja ele econômico, social, motivação pessoal, elas devem ser encaminhadas, né, quando elas informam ali para o SUS que elas não têm o interesse, né, em ficar com a criança, elas devem ser encaminhadas sem qualquer tipo de constrangimento à vara da infância e da juventude, para que ela passe por um processo, né, para saber se de fato ela vai querer realizar a adoção dessa criança, né? Então, as mulheres, elas têm essa prerrogativa, né, no sentido de que se elas, por algum motivo, não puderem ficar com a criança, elas devem ser destinadas ali ao juizado, né, da infância e da juventude, a justiça da infância e da juventude, para poder ali ter todo um amparo para saber se de fato, né, essa adoção ela vai ser realizada ou não, né? O que não pode é o abandono de incapaz, né? Deixar a criança, às vezes, numa lixeira, enfim. Isso é crime. Ou então a chamada adoção à brasileira, né? Você ali receber uma quantia para entregar seu filho para alguém. Isso sim é crime, né? Isso sim deve ser penalizado. Mas o fato, né, de não poder ficar com a criança e isso ser encaminhado para a vara da infância e da juventude é plenamente possível. Isso garante a dignidade da mulher e da criança, né, que está ali para nascer. Bom, aqui é importante, né, o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica às crianças e os adolescentes, né, para prevenção de enfermidades, né, que vão afetar de forma ordinariamente, né, ali a população infantil. Por isso que a gente tem as campanhas, né, de vacinas. Não sei se vocês já passaram ali e cumprimentaram quando vocês foram vacinar o Zé Gotinha, né? É um exemplo que nós temos. E campanhas, né, gente, de educação sanitária para os pais, para os educadores e para os alunos, né? E aqui é importante, é obrigatória a vacinação de criança quando está previsto aí nas campanhas governamentais, tá? É o artigo 14, parágrafo 1º. É obrigatória, tá? Então, não é aí uma opção, é uma obrigação, né? Hoje a gente está tendo aí
essa nova campanha para vacinação, né, contra o sarampo. A gente tinha ali extinto, né, perdão, essa doença, mas ela está voltando, né? Então, aí a obrigação de vacinar essas crianças contra o sarampo, né? Então, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, né, gente? Então, aí a importância como forma de garantir a saúde dessa criança e desse adolescente, tá bom? Então ficamos por aqui nessa fase, né, inicial, introdutória do ECA, e aí lembrando mais uma vez os princípios que vão reger, né, a proteção integral, a não discriminação, a prioridade absoluta, a dignidade da pessoa humana e o respeito, a observância de serem pessoas em desenvolvimento. Até mais!